Essa daqui é a análise do TRF1, gente. TRF1 é o maior TRF do Brasil. Ele pega aqui, ó, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, né? Então ele é gigantão. No último concurso acho que teve 175, quase 200 mil inscritos por aí, tá bom? E a banca é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, e vem com um peso muito grande aqui em português. Eu sei que a galera sofre em português, fechado? Então você vai ter que se dedicar a isso. O concurseiro que estuda para a FGV tem que ser bilíngue, né? Tem que falar o português normal e o português da FGV, faz parte do processo, é difícil para todo mundo, tá? Edital, gente, já está liberado no site da FGV, depois eu vou liberar esse documento para vocês. Importante aqui, ó, inscrições de 19/6 a 22/7. Ah, o Lucas tá dando risada, é isso mesmo, tem que ser bilíngue, que eu vou te falar. Já viu live de professor tentando explicar a prova? Pós-prova? Meu Deus do céu, nem eles entendem, não dá, não dá. Enfim, nem quem fez a prova às vezes entende. E, ó, olho no item 2.4.1, tá bom? A galera do TRE não vai ser igual, não, viu? Olha aqui, você vai realizar as provas na capital correspondente à unidade federativa de lotação que você escolheu. Ou seja, traduzindo isso daqui, dando um exemplo para ficar mais claro, né? Ah, eu vou concorrer aqui, Gustavo, ó, lá no Piauí. Piauí, beleza. Então me inscrevi para concorrer no Piauí. Você vai fazer na capital do Piauí. Deu para entender? Ficou claro, né? Provas no dia 29/9, uma semana depois do TRE, gente. Então, ó, o que que eu indico aqui, né? Se você quiser priorizar o estudo aqui para o TRF, se a sua prioridade é o TRF, né? E às vezes, dependendo do seu perfil, pode ser isso, porque às vezes você gosta mais de penal, processo penal, talvez faça mais sentido realmente sair para o TRF, chama bastante, beleza. Se você pretende priorizar o TRF, nem faz o TRE. Foco total no TRF. Se você vai fazer o TRE, principalmente para analista, tá? Que aí os editais são mais parecidos. Você pode fazer o TRE e na semana seguinte fazer o TRF, porque praticamente todo o conteúdo você já estudou. Aí beleza, você consegue ter duas chances, só que lembrando, claro, que nesse planejamento a sua prioridade total é o TRE, você nem vai olhar para o TRF. Quando chegar aqui ó, no dia 23/9, um dia depois do TRE, você faz ajuste para chegar voando o máximo que você puder aqui, né, nos pontos diferentes do TRF. Você não vai ter prejuízo nenhum no TRE, que é a sua prioridade, tem mais uma chance. E ainda ganha mais calo, né, de concurseiro, mais experiência, não vejo o menor problema, eu farei isso numa boa também. E tem uma chance real de aprovação até se você tem uma base legal ali dos conteúdos que você estudou para o TRE, tá bom? Remuneração, né, já expliquei aqui, é mais de 10 mil reais iniciais para técnico, mais de 16 mil para analista. E aqui, gente, ó, muita gente sofre e vai fugir desse concurso que fala, nossa, Gustavo, só 17 vagas, acho que nem vou fazer esse concurso. Gente, concurseiro iniciante que se preocupa com isso, né? O último concurso, ó, 491 técnicos nomeados, 168 analistas da área judiciária, os dois principais cargos. Fechado? Então eles chamam bastante aqui, é claro. Eu peguei esses números aqui em relação a todo o TRF, que ele é bem grandão. Dá para fazer a JJ e TJA, né? Quase todos os concursos permitem que você faça isso. Às vezes não faz sentido, que não faz tanto sentido na minha visão, né? Mas em alguns tribunais faz muito sentido. Ó, plano emergencial, tivemos um período legal aqui até a prova, né? Tem uma semana a mais do que o TRE, é claro, 107 dias a partir de agora. Priorize o estudo por questões também. Nesse daqui você tem muitas questões em praticamente todas as matérias. Quem não manja ainda dessa parte, pelo amor de Deus, reveja o desafio de 0,80% de acertos em 7 dias. Eu estou falando aqui com a galera do VIP e você tem acesso. Está disponível lá no aplicativo, tá bom? Primeiro, gente, ó, técnico TJA, prova objetiva, tem pesos diferentes, tá? Isso aqui muda muito o seu planejamento, né? Até comparei aqui quando eu falei do TRT com vocês, TRT Ceará. Por exemplo, português, em relação ao TRT Ceará, é o dobro do peso, o dobro da relevância. 25% do total da prova é só português e da FGV. Então, olha a importância, né, de você dominar aqui língua portuguesa. Raciocínio lógico matemático não tem informática, né? 8% aqui de relevância. E aqui, gente, ó, sustentabilidade e direitos humanos e acessibilidade. Lembra que eu dei o exemplo lá, quando eu estava falando do TRT? Que muitos tribunais estão pedindo esse conteúdo aqui, né, acessibilidade junto com direitos humanos e tal. Só que esse edital aqui, a parte de direitos humanos veio muito mais tranquila, né, e eu vejo que eles vão pedir, na verdade, aqui acho que mais questões de acessibilidade do que direitos humanos aqui de forma clássica, tá? E tudo lei seca, a gente tem alguns fundamentos que são teóricos, mas sinceramente pro técnico, pro analista, o que você tem que dominar, principalmente se você não tem ainda contato aqui com a lei seca, o texto puro da lei. Quando eu falo de lei seca, gente, em sentido amplo sempre, tá? Constituição, tratados, tudo. Às vezes até atos administrativos entram aqui como lei seca, tá bom? Regulamentos e tudo mais, tá? Então, lei seca sempre em sentido amplo, a gente vai ter o material enxuto de todos esses conteúdos aqui. Sustentabilidade e direitos humanos também, tá bom? Conhecimentos específicos, ó, 40 questões, como sempre o edital ele coloca na parte específica, 40 questões, mas não fala quantas questões por matéria. Aqui, eu já fiz aqui
o meu chute, mas é um chute já baseado, claro, no histórico do que normalmente acontece. Então, 8 questões de direito administrativo, 8 de constitucional, 8 de teoria geral do processo, vou falar sobre essa matéria aqui, tá bom? Que eu sei que muitos têm medo. Direito penal 4, administração 6 e AFO, que veio nesse concurso aqui, 6. Gente, ó, eu já vou explicar sobre as matérias, tá bom? TGP, não tenham medo. TGP veio igualzinho o TRF2 e o TJ Minas já pediu algo parecido com relação a isso. Na prática, é a parte constitucional de processo, Código de Processo Civil e Código de Processo Penal. Na prática, principalmente aquela parte teórica mais introdutória, teremos o material enxuto, já temos, na verdade, porque veio uma cópia praticamente do TRF2, tá bom? Esse daqui, principalmente na parte específica, tá? Direito penal, administração pública, né? E administração geral aqui, no caso, eles pediram, mas tem alguns tópicos ali que você já pode encarar como administração pública até nos filtros. Eu sempre faço uma junção aqui, né? De administração geral e administração pública. E AFO também não tenham medo, tá bom? Que eu sei que muita gente tem medo disso, mas é o quê, cara? É constitucional, 4320, e às vezes, dependendo do edital, o artigo, a lei complementar 101. E aqui tem uma observação, em AFO, que eu já vou fazer com vocês agora, cara. Lá veio expressamente aqui no edital, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, a parte do conteúdo, a administração. Deixa eu ver se eu tô. Esse daqui mesmo, ó. Vocês estão vendo o edital aí, né, comigo? Confirmem para mim no chat se vocês estão vendo, por favor. Aqui, ó, gente, ó, administração financeira orçamentária. Olha o que eles colocaram aqui, e é algo que historicamente não aparece, ó. A Lu confirmou aqui. Eles pediram expressamente conteúdo do Manual Técnico Orçamentário. CESP, Sebrasp, as bancas em geral, mas CESP, Sebrasp principalmente, eles adoram pedir conteúdo do Manual Técnico Orçamentário. Pensando em estrutura, assim, gente, pensa, ó, tem a Constituição, tem a legislação e tem o Manual Técnico Orçamentário, que ele detalha mais alguns pontos e tal. E é uma decoreba, tá? Então, é legal vocês estudarem, claro, isso daqui estará no material. E como é algo que, assim, é diferentão, historicamente não tem essa citação expressa aqui, eu acho que faz sentido vocês darem uma atenção legal para esse conteúdo, beleza? Vocês estão vendo, né, gente? Eu vou só tirar aqui e voltar com a tela, porque eu acho que bugou alguma coisa. Pronto, deixa eu voltar aqui. Ó, TRF1 pós-edital. Deixa eu voltar com a tela aqui. Vocês estão vendo a tela aí, né? Tá tudo certinho agora. Ó, redação para todos os cargos, gente. Observação importantíssima. Isso daqui vai derrubar muita gente, cara. Muita gente, porque a galera não leu o edital, ó. Redação para todos os cargos, tema aberto, ou seja, pode ser um tema aqui, sei lá, sobre aborto, sabe, que tá na moda agora, né? Tragédia no Rio Grande do Sul, sabe, sobre doação. Pode ser naquele formato Enem ou até um conhecimento específico ali, às vezes, sabe? Só que é de 20 linhas, gente. Isso daqui foge muito do padrão. Muito. A galera está acostumada a fazer de 30 e muita gente vai se perder na redação e vai ter uma nota muito baixa por conta disso. Então, você sempre tem que se adaptar numa reta finalíssima aqui para esse ponto, tá? 20 linhas, pelo amor de Deus, pratique, tá bom? Com base nisso daqui, né? Conhecimentos gerais, como sempre, gente, vocês aqui têm acesso a toda a estrutura da aprovação ágil. Então, você vai fazer Engenharia Reversa da Banca FGV. Nesse módulo aqui do curso de aprovação ágil, que todo mundo aqui tem acesso, vocês têm ali as aulas práticas de engenharia reversa da FGV. É importantíssimo você fazer esse alinhamento. É a matéria mais difícil de se adaptar aqui, a língua portuguesa da FGV. E aí você tem todo o suporte lá dos materiais enxutos, do curso em videoaula, inclusive, né? E também das mentorias com o Daniel Vícola, né? Que ficam até os replays lá disponíveis para vocês também, tá bom? Raciocínio lógico matemático também, gente. Ó, tem alguns pontos de matemática pura. Quem não tem os fundamentos, eu recomendo que faça aqui o nosso curso completo em videoaula, inclusive, que está disponível para vocês. E, claro, lá tem as aulas de engenharia reversa da banca também, que são importantíssimas, principalmente para quem já tem o fundamento, precisa se adaptar à lógica e aquilo que é mais cobrado na banca, tá bom? Conhecimentos de direito e de administração, gente. Ó, essa figurinha aqui já está disponível, tá bom? Os materiais enxutos estão liberados. Acho que só falta agora o de administração, que a gente vai liberar para vocês aqui já na segunda-feira de manhã, tá bom? Mas já tem o conteúdo aqui, ó, liberado para vocês, para técnico, para analista a gente já vai começar a liberar em breve também. E ó, a comparação, lembra que eu falei agora sobre FCC, nos TRTs e tal? Lá a gente tem mais de 50 mil, né? Se eu não me engano, mais de 50 mil questões aqui, ó, na FGV, 11.949 questões em tribunais. Na parte de direito, na parte específica aqui, né, principalmente de direito, 4.377. Então, a gente tem um mundinho menor de questões com base aqui especificamente da FGV no mundo de tribunais. Então, a gente pode primeiro, né, se alinhar a essa linguagem da FGV nos tribunais, mas rapidinho, é mais para entender a linguagem, a gente já vai ter que puxar outras bancas, não tem como fugir disso. Lembrando que aqui, ó, na parte específica, a linguagem dos tribunais da área, em geral, é mais importante do que a da banca, tá bom? No caso da FCC, como eu falei lá, como a FCC tem muitas questões, a gente consegue mergulhar só na FCC, beleza. Aqui não tem como. Direito constitucional, ó, tribunais recentes da FGV.
Pensando aqui só para técnico, TJA, você pode até limitar o cargo, como a gente vai fazer esse mergulho principal aqui e inicial no perfil da prova, o perfil provável que vocês vão enfrentar, pode colocar aqui, ó, técnico TJA, só 29 questões. Depois você abre o leque para analista AJJ e depois para as outras bancas. Então a gente vai fazendo em camadas. Primeiro aquela prova que vai ser praticamente igual ao que você vai enfrentar. Depois, uma muito parecida que é a de analista, beleza? Ainda mais agora com nível superior, você consegue ver que não é tão diferente normalmente nesse tipo de concurso. Depois, a gente abre na área de tribunais para outras bancas, principalmente FCC, tá bom? Na dúvida aqui, ó, vá para FCC, que é o grande padrão. Administrativo, mesma coisa, 39 questões apenas. TGP, gente, Teoria Geral do Processo. Não se confundam, a galera formada em Direito deve estar pensando assim, ai meu Deus, é aquele livro teórico de TGP que eu vou ter que estudar. Não, gente, se você analisar os tópicos, dá para entender que eles vão pedir aqui, ó, principalmente a parte constitucional, CPC e CPP, que na prática, né, você não vai encontrar lá muitas questões em direito constitucional, a maioria dos sites de questões, na verdade, eles vão pegar uma parte constitucional de processo, que tem a ver com processo civil e processo penal, eles vão jogar dentro de processo civil e processo penal. Então, ó, temos 127 questões abrindo o leque aqui para CPC e CPP. Depois você pode abrir e pegando até, ó, cargos de tribunais e MPs, tá bom? Para você ter um volume maior, porque principalmente, ó, o CPC, ele é relativamente recente, né, 2015. Então, ele não tem um volume tão grande assim de questões. Já tem muitas questões, mas talvez ali já faça sentido você abrir junto com tribunais e MPs, que tem uma característica muito parecida, tá bom? Noções de direito penal aqui também, ó, 65 questões. Lembrando aqui, né, que a gente está pegando aqui já todos os tribunais, então temos poucas questões aqui para técnico, tá bom? Depois você abre o leque para analista e a gente vai ter mais, né? Que não é todo tribunal, inclusive TRF, que cobra direito penal, né? Eles começaram a cobrar bastante recentemente. Os mais antigos não cobravam tanto. A administração aqui, gente, ó, se você olhar no edital, tá falando lá administração. Se você entrar no site de questão, você vai colocar só administração? Não, olhando os tópicos, você percebe claramente que faz sentido colocar administração geral e pública. E aí, o que eu recomendo? Ó, todos os tribunais recentes da FGV, e você vai ter 27 questões, você se alinha bem ao perfil da banca. Depois, você pode abrir o leque aqui para todos os cargos da FGV de tribunais, 237 questões no total. Beleza. Depois a gente abre para outras bancas, principalmente FCC. Aí você vai ter um volume bem legal de questões. Tribunais recentes, FGV, 155 questões. Temos até bastante aqui, tá bom? Depois você abre o leque aqui para as outras bancas, acho que é o que faz mais sentido. Redação, muito importante, já falei aqui. Então você tem que praticar, lembrando que são 20 linhas, pelo amor de Deus. Pratique com relação a isso, essa limitação de linhas ali, porque senão você vai se perder. Isso aqui vai fazer muita diferença. E claro, vocês têm também o suporte aqui desse curso completo de redação. Lá a gente tem material enxuto, tem o curso em vídeo para vocês, tem as mentorias e vocês do VIP aqui, pelo amor de Deus, né? Vocês têm correção personalizada premium com a Daniel VIP. Então aproveitem essa estrutura. Fechado? Para analista judiciário da área judiciária, gente, conhecimentos gerais. Tudo que eu falei lá para técnico vale. Beleza? Então é bem tranquilo, né? O edital é o mesmo para esses dois cargos na parte de conhecimentos gerais. E aí, de novo, 40 questões, não tem peso aqui. E direito constitucional, administrativo, civil e processo civil, pela divisão, olhando para o histórico aqui de concursos, está tudo muito parecido. Então, eu coloquei 6 questões aqui para cada um. Depois, ó, direito penal, processo penal, direito tributário e previdenciário, 4 questões. Provavelmente vai ser isso e, em termos de planejamento, não vai interferir muito, tá bom? É um conteúdo aqui mais dividido de forma bonitinha do que acontece normalmente lá para técnico e até para outros tribunais, como o TRE, né, que tem uma especialidade que é eleitoral, como o TRT, que tem uma especialidade ali que é direito do trabalho e processo do trabalho. E os materiais enxutos já estão sendo criados, teremos um material enxuto para tudo, né, dessas matérias aqui. Quero falar um pouquinho sobre vocês. Ó, constitucional, mesma lógica, gente. O que você faz? Você inverte aqui o cargo, né? Você faz primeiro para analista judiciário, que é aquele cargo que mais se alinha com a sua realidade. Depois você, numa segunda etapa, pode incluir o de técnico, que você vai sentir que não tem tanta diferença. Só uma observação aqui para todas as matérias, principalmente para a galera que é formada em Direito, que vai fazer ali para analista e que quer olhar para o de magistratura. Sinceramente, não faça. A gente tem um volume muito grande de questões aqui e a FGV faz muito concurso de magistratura. Só que é outro tipo de perfil de prova. Eu prefiro que vocês façam aqui as provas da FCC de tribunais para servidores do que faça da FGV para magistratura, que a lógica é bem diferente, tá bom? E toda a realidade que eu falei ali, né, sobre os filtros, camada, primeiro a gente aperta. Quais os elementos que a gente tem? FGV, área de tribunais, analista. E você pode fazer para analista judiciário da área judiciária e analista oficial ou execução de mandados. A prova sempre é muito, muito parecida. Você pode incluir esses dois como se fosse uma coisa só. Segunda camada, FGV de técnico. Você vai perceber que na maioria das matérias aqui é muito parecido. Beleza? Depois você abre para outras bancas, principalmente FCC, para servidores. Fechado? Administrativo, mesma coisa. Ó, 34 questões aqui imediatas. Depois você consegue fazer aqui
essa abertura do filtro. Direito civil, mesma coisa, ó, a gente tem menos questões aqui, mas tudo bem. O que você faz? Depois você abre o leque para analistas ou técnico TJA de todas as bancas, tá bom? Não faça de magistratura, gente. Processo civil, a mesma coisa. Direito penal, uma observação que tem em vermelho aqui, ó, priorize TRF e TJ. Gente, eu sempre explico isso. Nós estamos falando aqui de TRF. TRF e TJ, esses dois caras aqui, eles têm o quê? Varas criminais. Então, normalmente, o conteúdo é mais pesado. Lá no TRE, no TRT, são conteúdos mais leves, mais voltados para a legislação, principalmente em direito penal. Aqui, nos TRFs, eles pedem até, às vezes, conteúdos doutrinários e tudo mais. Pô, até o TJ São Paulo, que classicamente aqui sempre pede lei seca, no último concurso aqui pediu uma questão doutrinária, nos dois últimos concursos em penal. Então, você tem que analisar essa realidade. Priorize primeiro o estudo aqui de TRF e TJ, você consegue colocar isso daqui nos filtros. Depois, você consegue aproveitar também TRE, TRT, tudo mais, para ter um volume maior. Mas primeiro, faça esse alinhamento. Direito processual penal, também, ó, sempre faça esse alinhamento primeiro aqui, as primeiras questõezinhas da FGV, tá bom? Porque isso aqui vai te ajudar a entender mais a lógica da banca e você vai parar de ter medo, até porque na parte específica é muito parecido no final ali com o FCC, não dá muita diferença não. E depois você abre o leque para ter um volume maior de questões, principalmente depois fazendo um paralelo com o FCC, não se esqueçam disso. Direito tributário e direito previdenciário, gente, uma observação importante, ó, vou até mudar a cor aqui, ó, vou colocar uma corzinha rosinha neles para vocês lembrarem, né? Por que o Gustavo colocou rosinha? Primeiro, gente, ó, nós temos poucas questões, tá vendo? Eu já juntei aqui, ó, todas as bancas, servidores, técnico-analistas, 140 questões, pouco, né? Previdenciário também, ó, 174 questões, pouco também, né? Então, o que acontece, gente, aqui? O que eu recomendo? Metade do tempo com material enxuto, metade do tempo com as questões. Por quê? É importante fazer isso, porque não temos tantas questões. Você vai ter muita questão aqui fora do perfil, se você for para a área fiscal já é diferente. Então, você consegue até aumentar o volume de questões, faça primeiro essas questões aqui, tá bom? O estudo, mas já coloca metade do tempo com o material, para você ter aquela base também de acordo com o material, porque é o melhor que a gente pode fazer. Então, que não são todos os tribunais que cobram aqui tributário e previdenciário, eles começaram a cobrar mais nos últimos concursos. Mas para servidores não é todo tribunal, por isso que a gente tem um volume menor. Beleza? E lembrando aqui, ó, que em previdenciário vocês podem abrir para outras bancas. Aqui em tributário depois, para você ter mais questões, você vai ter que abrir para outras áreas. Então, ó, policial, fiscal e outras, que você talvez consiga encontrar alguma coisinha. Policial é até mais difícil de ter, né? Mas fiscal você consegue achar até alguma coisa. E aqui, gente, ó, em previdenciário, uma prova que tem um perfil parecido é do INSS, que você pode aproveitar e temos muitas questões, para você ver ali os temas que mais caem, tá bom? Redação, mesma coisa, né? A mesma etapa aqui para todos os cargos. Uma redação provavelmente de tema aberto aqui até 20 linhas. Então, acostume-se com isso, tá bom? Já mostrei aqui, né, esse relatório dos tópicos mais cobrados em tribunais, dei uma prévia do que a gente vai fazer, e já durante a próxima semana aqui a gente vai começar a liberar bonitinho para vocês os tópicos mais cobrados dentro de cada matéria. Fechado? Alguém tem alguma dúvida em relação ao TRF?